Aqui uma outra questão sobre balanceamento, só que agora com equações químicas bem maiores, aparecem vários elementos químicos. Aqui eu não recomendo fazer por tentativas, ficar tentando, e vai levar muito tempo. Então aqui eu recomendo fazer por oxirredução, porque dá uma volta um pouco maior, demora um pouquinho mais para fazer, mas consegue ir até o final, consegue chegar mais facilmente no resultado. Então, vamos lá. Primeira coisa para fazer por oxirredução é calcular o NOx de cada um dos elementos químicos. Então, vamos lá. O K é mais 1, família 1A, metal alcalino, o oxigênio é menos 2. Vamos fazer a continha aqui? Menos 2 vezes 7, isso vai dar menos 14. Aqui, mais 1 vezes 2 vai dar mais 2. Isso quer dizer que para a soma dá zero, aqui tem que dar mais 12. Como eu tenho aqui 2 átomos de cromo, cada um deles tem que ser mais 6. Então, repare, o NOx dos elementos químicos é o que está escrito aqui em azul, não o que está em vermelho. Ok? O que está em vermelho é o cálculo que eu faço, é a soma do NOx de todos os átomos de cada elemento. O NOx dos elementos químicos é o que está escrito em azul. Ok? Então, eu não preciso deixar isso aqui, eu apago, pronto, está ali o NOx. Ok? Vamos continuar aqui os próximos. Potássio, mais 1, o iodo, menos 1. O hidrogênio, mais 1, o oxigênio, menos 2. De novo aqui, menos 2 vezes 4 dá menos 8. Menos 8 mais 2 dá menos 6. Para somar dá zero, o enxofre tem que ser mais 6. Aqui, de novo, mais 1, menos 2. Conta idêntica que a gente acabou de fazer, mais 6. Agora, aqui nesse caso, tem dois elementos que eu não sei o NOx. Tá? Mas tem um artifício bem fácil, tá? Tem um videozinho aqui no canal que explica como calcular o NOx nesses casos, tá? Que eu tenho que decorar que o íon sulfato é sempre menos 2, mas nesse caso eu nem precisa, porque olha só, eu sei, se o cromo aqui ó, tem 2 cromos e tem 3 enxofres, o provável aqui é que o NOx do cromo seja mais 3 e o íon sulfato vai ser menos 2. Fechou? Ok? E aí, sabendo que o íon sulfato é menos 2 e que o oxigênio é menos 2, menos 2 vezes 4 dá menos 8. Para a soma aqui dentro do parênteses dá menos 2, o NOx do enxofre tem que ser mais 6. Aliás, dica, SO4 mais 6, SO4 mais 6, SO4 mais 6. O enxofre vai ser mais 6 sempre que aparecer SO4. Aqui aparece o iodo, substância simples, tem NOx igual a zero, mais 1, o hidrogênio, menos 2, o oxigênio. Então, calculei o NOx de todos os elementos químicos envolvidos. Então, agora, eu vou verificar quem foi que mudou o NOx. Vamos lá. Potássio aqui é mais 1, mais 1, mais 1. Não mudou o NOx. O cromo aqui é mais 6 e aqui... Mais 6, opa, achei um que mudou. Então, vamos lá. Cromo mudou o NOx. Então, já achei um. Oxigênio, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2. Oxigênio mudou. Potássio, a gente já viu. O iodo aqui é menos 1 e aqui é 0. Opa! O iodo... Aqui. Ok? Achei mais um que mudou. Tem que ter pelo menos 2. Pode até ser o mesmo elemento químico que mudou o NOx, mas tem que ter 2 ramos, né? Tá? O que a gente chama de auto-oxirredução. Se quiser uma resolução dessa, deixa comentado aí que eu resolvo para vocês depois e posto aqui. Mas vamos olhar os demais aqui. Ó. O hidrogênio é mais 1, o hidrogênio mais 1 não mudou, o enxofre mais 6, mais 6, mais 6 não mudou, o oxigênio a gente já viu que não mudou, então só 2 elementos que mudaram o NOx. Poderia ter mais do que 2 elementos? Sim, poderia ter mais do que 2 elementos. Tá? Aí quando ocorrem, eventualmente, 2 elementos que oxidam e um que reduz, ou o contrário. Tá? É um pouquinho mais complicado. De novo, se quiserem que eu faça uma dessas, comenta ali, deixa comentado aí que eu resolvo depois. Agora vamos lá. Calculei o NOx de todos os elementos químicos e já identifiquei quem foi que mudou o NOx. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que escolher qual substância de cada elemento eu vou utilizar como referência. Como assim? Ó, eu tenho o cromo aqui deste lado e tenho o cromo deste outro lado aqui. Eu tenho que usar um deles como referência. Para quê? Para achar o delta total. Eu tenho que saber quantos elétrons
esses elementos estão ganhando ou perdendo. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou escolher qual cromo eu vou escolher, o antes ou depois da seta. Bom, primeira coisa que eu tenho que olhar, o NOx do cromo aqui é mais 6. Tem algum outro cromo que é mais 6? Não. Então, esse NOx não aparece repetido, ele pode ser usado. E esse cromo mais 3? Tem algum outro cromo mais 3 que aparece na equação? Não. Então, os dois podem ser utilizados. Esse é o primeiro critério. Se aparecer NOx repetido, não usa. Nesse caso aqui, os dois podem ser utilizados. Aí, qual é a recomendação? Aí não é necessário, não é obrigatório, mas o ideal é, pega aquele que tem um índice mais alto. Bom, aqui tem 2 cromos, aqui também tem 2 cromos. Qual dos dois serve? Unido unité, tá? Eu vou escolher este aqui, ó. Então, sublinhei esta substância para saber que é este cromo aqui que eu vou utilizar como referência. E o iodo? Mesma coisa, ó. Iodo -1, tem algum outro iodo -1? Não. Iodo 0, tem algum outro iodo 0? Não. Então, os dois servem, só que aqui tem só um iodo e aqui tem 2, então eu vou utilizar o deste lado aqui. Ah, professor, mas eu vi um professor uma vez que disse que usa sempre os dois do mesmo lado. Besteira, eu já ouvi o professor falando isso, mas também não tem nada a ver. Pior, usa sempre do mesmo lado da água. Não tem nada a ver com a água, tá? Pior ainda, dizia assim, quando não der certo com a água, daí tu pega do outro lado. Tá? Então, não tem nada a ver com a água, não precisam ser os dois do mesmo lado, às vezes nem deve ser do mesmo lado. Vai por esse jeito aqui que aqui não tem como errar, tá? Agora, vamos calcular o delta. O que é o delta? É a variação do NOx. Qual é a lógica? Pensa aqui, ó. Aqui o cromo era mais 6, ele se transforma em cromo mais 3. Então ele estava faltando 6 elétrons, agora está faltando só 3. Isso quer dizer que ele ganhou 3 elétrons. Então, o delta aqui vai ser igual a 3. Quer dizer que cada átomo de cromo está ganhando 3 elétrons. Só que aqui, ó, eu tenho 2 cromos em cada mol dessa substância. Então, vou multiplicar por 2. Porque se cada átomo de cromo está ganhando 3 elétrons, os dois juntos vão ganhar 6. Então, eu preciso desse resultado aqui. Mesma coisa eu vou fazer com o iodo. O iodo aqui é menos 1, está se transformando em iodo 0. Isso quer dizer que ele está perdendo um elétron. O delta do iodo é igual a 1 vezes 2, que é a quantidade de iodo que eu tenho aqui, e o resultado vai dar 2. Reparem, os cromos estão ganhando 6 elétrons, e o iodo, os iodos, os átomos de iodo, estão perdendo 2. Como só tem esses dois mudando NOx, o total de elétrons que o cromo ganha tem que ser igual ao total que o iodo perde. Isso quer dizer que, se aqui está ganhando 6 e aqui está perdendo 2, quer dizer que eu tenho que ter 3 vezes mais átomos de iodo do que de cromo. Por isso que eu posso simplificar esses valores aqui. Eu vou transformar esse 6 em 3 e esse 2 em 1. Então, vamos lá. Esse 1 aqui e esse 3 aqui vão virar coeficientes. Repara, como o cromo está ganhando 3 vezes mais quantidade de elétrons do que o iodo está perdendo, eu tenho que ter 3 vezes mais átomos de iodo do que o cromo. Então, o número que eu achei ali, o delta do cromo, eu boto na frente do iodo, o número que eu achei do iodo, eu boto na frente do cromo. Então, aqui é 3, que é o delta do cromo, eu coloco aqui. Aqui naquela substância que eu marquei, por isso que é importante deixar destacado. E o 1 eu coloco aqui. De novo, precisa escrever 1? Não, não precisa escrever esse 1. Mas eu recomendo que faça até para saber, ó, não posso mexer nessa quantidade aqui, tá? Ok, então agora, o que eu vou fazer? Eu vou acertar cada um dos elementos. Eu vou olhar ali cada elemento e vou conferir, tá? Até dá para fazer assim, ó. Escrever aqui, ó. Quais são os elementos que tem nessa equação? O K, o Cr, o K já foi, o I, o H, o S e o O que já foi. Então, vamos lá. O K. Eu tenho aqui o K, já está definida a quantidade, ainda falta aqui e ainda falta aqui. Faltam 12 lugares para o K. Deixa para depois. Vamos ver, então, o cromo. O cromo aqui já está definido e falta o cromo aqui. Então, aqui tem 2 cromos. Aqui também tem que ter 2, então eu tenho que escrever 1 aqui na frente. Ok? Perceberam como é interessante já escrever 1 para saber, ó, aqui já está definido, aqui eu não posso mexer, esse está pronto, então ó, o cromo já está acertada a quantidade dele. Vamos lá. Quem que eu posso acertar agora? O oxigênio falta em vários lugares, vamos para o iodo. Normalmente os dois elementos que mudam o NOx, nem sempre, tá? Mas normalmente são os que a gente deve começar pelos dois.
Então, vamos lá para o iodo agora. O iodo aqui já está definido, falta definir esta substância aqui. Então, eu tenho 6 iodos aqui, então aqui eu preciso ter 6 também. Então, vou escrever aqui 6. Ó, fechou, o iodo está pronto. Quando eu escrevi esse 6 aqui, eu acertei o potássio também. Lembra, o potássio estava definido aqui, aqui ainda não. Agora eu já tenho 2 lugares, 2 substâncias com o potássio já definido. Só falta aqui. Ok? Só falta aqui no produto. Então, antes da seta eu tenho 6 mais 2 aqui, um total de 8. Então, aqui também tem que ter 8. Para ter 8 aqui, é só escrever aqui um 4 na frente, porque 4 vezes 2 dá 8. Potássio também já está definido. Agora falta H2SO4 e H2O. Então, o H falta aqui e aqui, o O falta aqui e aqui, o S só falta aqui. Então, vamos para o S. Vamos acertar o S. Tudo que eu tenho depois da seta, repara, o S aparece aqui e aqui, já está definido. Só falta aqui antes. Então, o total que eu tenho antes tem que ser igual ao total que eu tenho depois. Eu tenho aqui, ó, 3 enxofre, 3 vezes 1, 3. E aqui eu tenho 4. 3 mais 4, 7. Então, aqui eu preciso ter 7 enxofres. Vamos lá, 7. Agora sim, falta só o oxigênio e o hidrogênio, né? O enxofre aqui fechou. Eu escolho um deles, aquele que parecer mais fácil. O pessoal normalmente diz, deixa o oxigênio para o final. É justamente porque o oxigênio aparece várias vezes. Então é mais fácil aqui, neste caso, fazer pelo hidrogênio. O hidrogênio só aparece realmente aqui no ácido sulfúrico e aqui na água. Então aqui eu tenho 7 vezes 2, 14, e aqui também tem que ser 7 vezes 2, 14. Agora vamos conferir o oxigênio para ver se deu certo. Eu tenho 7 oxigênios antes daqui, aqui eu tenho 7 vezes 4, 28. Então, o total de que eu tenho oxigênios antes da seta é 7 mais 28, que vai dar um total de 35. Depois da seta, aqui tem 4 vezes 4, 16, mais 3 vezes 4, 12, mais 7 aqui. Ok? Aliás, se for olhar, né? 7 aqui corta com esse 7. 12 com 16, deu 28. Então, fechou. Aqui também dá 35. Então, está balanceada a equação. 1, 6, 7, 4, 1, 3, 7. Equação balanceada.